Maravilhas! Sejam todas muito bem-vindas. Estamos começando mais um Pod Maravilha. E hoje estou aqui com a minha convidada, a Poliana Pinheiro. A Poliana tem 39 anos, é do signo de Escorpião, nasceu no Pará e é mentora de mulheres. Muito bem-vinda, Poliana! Obrigada, Janaína. É uma honra estar aqui com você, principalmente nesse começo, né? Eu acredito que daqui uns dias a gente vai olhar isso, ter participado dessa sua caminhada, da sua trajetória, vai ser muito bacana. E obrigada mais uma vez. E daqui um tempo você volta também e fala assim, olha, comemorar, né? Pra comemorar e pra gravar de novo, né? E falar assim, olha, Exatamente. quando a gente gravou lá, olha quanta Sim. coisa a gente evoluiu, Exato. olha como vocês cresceram. É muito Exato. bom isso, né? E eu tenho certeza que eu vou olhar os vídeos futuramente e falar, caramba, olha como que foi o primeiro, como que tá agora, né? Isso também a é igual o nosso Instagram mesmo, né? A gente olha o nosso Instagram, as fotos antigas e fala, meu Deus, como eu melhorei. E como que eu evoluí, né? Exato. Sabe que já entrando nesse assunto, eu vou fazer 40 anos agora, semana que vem, né? Uhum. E sabe que eu não me troco pela minha fotos- idade de 20 anos? Sim, eu também não. Em todos os sentidos, Sim. né? Não só fisicamente, mas Uhum. emocionalmente, psicologicamente. Sim. Eu evolui muito depois da pandemia, muito mesmo, assim. Pra mim foi um divisor de águas. 2020 pra cá é outra Janaína. E eu sou apaixonada por essa nova versão. E é por isso que eu também criei o Pod Maravilha, né? Pra gente inspirar aí mulheres e eu vou aí à caça de mulheres como você, Poliana. Por isso que você está aqui hoje. Obrigada, que bom. Bem, Poliana, fala um pouquinho quem é a Poliana, como que foi a sua infância. Conta pra gente um pouquinho. Hoje eu falo com muita tranquilidade sobre a minha infância e sobre quem sou. É até um vídeo que eu falo no meu Instagram que eu levei tempo para saber quem eu sou, né? Tem até um exercício que a gente faz que é eu sou e eu, só lembrava de coisas negativas ao meu respeito, porque normalmente a gente guarda aquilo que as pessoas nos veem, o que elas dizem ao nosso respeito. E hoje eu sou uma mulher, sou abençoada, sou feliz, sou grata, sou mãe, sou casada, sou empreendedora, sou mentora, que é assim, encontrei na mentoria trabalhar com mulheres, assim, também com você, é meu propósito, né? Eu me formei em administração de empresas, já trabalhava antes nessa área, mas não me preenchia, não era algo que eu fazia assim com paixão, com amor. E foi também mais ou menos nesse período da pandemia, eu busquei o autoconhecimento e fui fazer para mim e descobri que eu precisava passar para frente, né? Eu não podia guardar esse conhecimento, a metodologia para mim, porque nós sabemos que tem muitas mulheres ainda sem ter essa consciência, né, de que muitas coisas interferem o nosso avanço, o nosso crescimento como pessoa e realização como mulher. Então, hoje, como você disse, hoje eu olho para mim assim um ano atrás, eu penso, poxa vida, Que evolução. Que evolução. Eu falo, Deus do céu, como que pode, né? E realmente não é questão física, não é questão de idade, não é essa questão, sabe? Eu fico muito feliz em hoje ter um equilíbrio, principalmente emocional. Ontem eu estava falando com uma amiga minha que quando a gente trabalha com pessoas, ou mentoria, ou psicólogo, ou terapeutas, as pessoas acham que a gente não tem problemas, não tem desafios, e que nem deveria, né? E eu já penso ao contrário. Eu acho que esses desafios que nós também vivemos, assim como todos, é que nos faz melhor profissionalmente, né? Enfrentar o desafio, saber como enfrentar hoje. Isso para mim tem um diferencial muito grande, Ana, porque há desafios que hoje eu passo na minha vida e que eu penso assim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, vai resolver, né? O que eu não posso é me descabelar, né? A palavra assim mais popular, é falar, não, ver o que tá ao meu alcance,
o que está no meu controle, no meu domínio, e o que tiver eu faço, o que não tiver, que depender do outro, né? Mas antes da gente entrar nessa questão mesmo, assim, da nossa profissão, né, de mentoras, de coach, como que foi a Poliana criança? Ela foi arteira? Você foi criada pelos seus pais? Tem irmãos? Pronto, aos 9 dias de nascida, a minha mãe me deixou com uma família. Me deixou, mas assim, ela era sempre muito presente. Ela me deixou para que eles me cuidassem, porque ela trabalhava na época no garimpo. E aí ela demorava longos períodos para retornar. E quando ela retornava, eu não me habituava com ela. Eu chorava, eu não queria ficar com ela. E quando eu cheguei naquela casa, já era todo mundo crescido. Minha mãe adotiva já tinha filhas casadas e tudo. Então eu falo assim que eu cheguei por último. E engraçado que isso veio pra minha vida também, tipo, eu sentava em frente à professora e eu era a última a receber a prova, sabe? Então, assim, são coisas que atraem. E fui criada com essa família, mas sempre tive convívio com a minha mãe. E teve uma época que ela voltou pra cidade e ela ficou morando lá e teve meus irmãos, se casou e eu tive esse convívio com eles. Você chama de mãe, a sua mãe adotiva e o seu pai adotivo também você chama de pai. Na verdade, eu tenho 3 mães, 2 adotivas e uma biológica. Por quê? Quando eu fui para essa casa, eles eram muito carentes financeiramente e minha mãe pagava para que eles me cuidassem. Só que com aquele período em que eu não queria mais ir embora, a minha mãe deixou de fazer isso. Então, como se fosse minha irmã mais velha, né? Arcou com essas despesas, disse, não mãe, cuida dela que eu agora vou assumir daqui. Então, eu tenho ela também como minha mãe. Ela mora aqui hoje, é a avó que minhas filhas conhecem como vó. E a minha mãe que me criou mesmo, ela já faleceu, faleceu. Que é a mãe dela também, né? Exato. Um pouco confuso, mas você já entendeu. Não, já entendi tudo. Eu acho que quem tá em casa também assistindo a gente já entendeu também. É assim, gente, é assim mesmo. E meu pai, que era meu pai adotivo. Meu pai biológico, Jana, eu conheci com acho que 9 anos. E eu insistia, mãe, eu quero saber quem é meu pai, eu quero saber. E ela não falava. Nunca quis saber. Sério? Não, eu sempre quis. Sempre tive essa curiosidade. E como eu conhecia minha mãe, né, e eu tinha meu pai e minha mãe adotivos, então eu tinha que ter um pai biológico. Se eu tinha uma mãe biológica, eu tinha que ter. Eu sempre fui muito curiosa e tal. E aí minha mãe falava, não vou te falar, não vou te falar, não vou te falar. E um dia a minha mãe adotiva disse, ela chama Benita. Ela disse, fala logo pra menina quem é o pai dela. Aí ela falou, não, eu vou te falar, ele mora ali naquela casa, só disse isso, né? E aí quando eu cheguei naquela casa, eu vi o primeiro homem que eu vi lá. Você achou que fosse seu pai? Eu já cheguei e falei, pai! E era, na verdade, o marido da minha tia, ou seja, o cunhado do meu pai. E eu me recordo, minha tia, a gente ri hoje dessa história. Aí minha tia disse, como assim, sua filha? Tipo, quase que destrói o casamento. Quase quantos anos? Tinha acho que uns 9 anos. Ah, tá. E eu falei, seu pai não. Aí eu, você não é o Antônio? Ele, não sou Antônio, sou Luísa. Aí eu, não, quem é o Antônio? Assim, sabe, desesperada. Aí minha tia, é meu irmão. Aí eu falei, eu sou filha dele. Aí minha tia achou muito engraçado e... Não sei como meu pai chegou lá, né? Naquela época não tinha celular, né? Não sei. Aí meu pai chegou lá e é uma coisa que eu falo muito com meu pai, que me marcou como pessoa, foi que meu pai nunca questionou. Tipo, eu cheguei e disse, eu sou sua filha. E ele, tipo, me abraçou, já me levou pra passear, já me levou na casa das minhas outras tias, que por sinal eram todas vizinhas. E... não questionou nada e me colocou... Quer dizer, você convivia meio que com essas pessoas, ou pelo menos via de vista, mas nem sabia que Não sabia. E elas também não sabiam? Não, também não sabiam. Não sabiam. E aí ele foi e me assumiu e, tipo, já mudou minha certidão de nascimento. Nossa, que legal. Sim. Foi bem... E ele era casado na época? Não, ele era solteiro, filhos ainda.
E assim, pra mim foi uma fase muito importante da minha vida. E aí depois eu comecei a ter convívio com meu pai, logo ele se casou. E aí desse período que eu já era assim, pra adolescente, aí eu tive uma fase bem rebelde, sabe, Jana? Eu ficava muito na rua, eu fugia da escola, eu ia jogar futebol, porque eu adorava futebol. Molequinho. Eu era maluca. A gente tinha tipo aqueles terrenos abandonados, então a gente fazia um campo no meio daquele terreno pra gente jogar escondido e ninguém achar a gente. Nossa. E ali a gente passava um dia jogando futebol, um monte de moleca, só jogando futebol. Outras meninas também. Outras meninas, tudo jogando futebol. E aí eu comecei aquele período de morar um tempo com a minha mãe, morar um tempo com meu pai, morar um tempo com tias, né? E aí começa aquele período de que você já tá mocinha. Sua mãe que você diz, sua mãe adotiva ou sua mãe biológica? Com a minha mãe biológica, né? Porque eu vivia com a minha mãe adotiva. Aí eu comecei a ficar alguns períodos quando eu era rebelde ali, aí eu ia pra cá. E hoje, assim, eu lembro disso, não fico triste, mas eu falo, nossa, né? Por que a gente faz certas coisas, né? Acho que faz parte é pra construir quem a gente é hoje, né? Exato. Senão talvez a gente não pensar estivesse assim. aqui também. Minha mãe, eu lembro de um período que eu falo até que minha mãe tentou construir em mim uma empreendedora desde cedo. Eu brinco assim que na minha cidade, todas as casas têm pé de manga. Lá no Pará, todas as casas têm pé de manga. Mas a minha mãe fazia a gente vender manga. E vocês conseguiam vender a manga? Vendia manga. Então isso pra mim, eu falo assim, eu penso assim, não tinha lógica. Ela queria que a gente vende manga pra quem tem pé de manga. Hoje eu considero que ela não era nem pelo financeiro, ela estava tentando construir, ensinar algum valor exato, ali, né? algum valor de que nós tínhamos que ter responsabilidade, entender de onde vinha o dinheiro, tudo isso, né? Porque não tinha lógica ser pelo dinheiro, não fazia sentido. Então, foi um pouco da minha infância, eu sempre fui muito boa aluna. Sempre fui boa aluna. Eu ia te perguntar isso sobre a escola. Gostava de estudar? Gostava de estudar. Como eu te disse, você estava na frente da professora e ajudava, você sempre foi muito boa aluna. E a gente morava perto da praia e aí eu fugia da escola. Ia pra escola. E naquela época era tipo palmatória, né? Você lembra? Não, também na minha cidade. Nós temos a mesma idade, Poliana, a gente já viu isso, que a gente tem a mesma idade, mas... Não. Aquele negócio que bate assim na mão. Sim, mas na minha escola não tinha, não. E meu pai... Deve ser por causa de região, né? Deve ser. Meu pai era marceneiro. Ele fazia móveis, né? Ele fazia as palmatórias pra escola. Jana, eu jogava fora as palmatórias. Quando eu vi, eu já tinha feito outra. Aí eu jogava fora. Mas a palmatória era usada na escola ou usada em casa? Ah, em casa. Eu fugia da escola e ia pra praia. E aí a gente passava o dia tomando banho no rio. Aí pro cabelo secar, a gente passava o cabelo na areia quente, assim. E secava o cabelo. Era o secador da época. Que infância gostosa, gente. Aí minha irmã, eu lembro da minha irmã também adotiva. Ela vinha lá, eu olhava assim, lá e vem a minha irmã, a Lucy. Ela já vinha chorando. E eu arrastava uma outra neta da minha mãe. Que a gente fala que é irmã, crescemos juntas. Eu falava, vamos fugir, vamos tomar banho no rio. Meu Deus, que perigo! E a minha irmã vinha chorando assim, tipo, lá é ladeira, né? Aí minha irmã vinha, ai, Poli, pra que tu fez isso? Eu fiz o quê? O que foi? Tu vai apanhar, o pai tá lá te esperando com a palmatória. E ela era daquelas que entrava na frente, sabe? Pra eu não apanhar. Minha irmã... Ela considerava que, como eu não era da família, né? Ela achava que eu não tinha que ser tratada diferente. Eu sempre senti isso. Hoje eu tenho essa consciência. Então ela sempre entrava na frente. Ela sempre falava, não bate nela não, bate em mim, sabe? Então ela já chorava. Porque ela sabia que ela ia apanhar. E aí depois meu pai batia na gente com a palmatória, eu jogava fora a palmatória. Aí no outro dia ele voltava com a palmatória. Aí eu jogava fora. Era assim, palmatória era nova sempre. Quase toda semana tinha palmatória nova. Aí são fases assim, é o que você falou pra gente construir, né?
E eu tenho, assim, muita memória. Eu brinquei muito de boneca por muito tempo. E hoje eu falo assim pra minha filha: Laís, é brincar de boneca? Ai, mãe, brincar de boneca. Porque eu brinquei muito, né? Tive uma infância, assim, bem saudável. E depois teve uma situação que eu hoje falo com tranquilidade. Antes até, já quando eu comecei a contar a minha história, meus irmãos não gostaram muito, porque, tipo, eu expunha, né, minha mãe, expunha meu pai, o pai deles, que era meu padrasto. Então, e eu dizia que, tipo, é a minha história, né? Seu padrasto já marido da sua mãe. Isso, biológica. Da minha mãe biológica, pai dos meus irmãos. Então, quando eu comecei a contar, tipo, eu tava expondo ele, né? Mas eu, tipo, é minha história, eu não posso ocultar, né? E o que ele fez, ou qual é a versão dele da história, é dele, né? Cada um tem a sua história. E aí, quando eu era, acho que eu tinha 13 para 14 anos, ele, hoje eu me recordo de pequenos carinhos errados aqui e ali. E aí, tá, e depois aconteceu aquilo que a gente não quer falar, né? Aconteceu... Uma violação. Aconteceu um abuso e assim, pra mim foi algo muito ruim, porque até eu falar, né, é o que eu falo. Tipo, a nossa história nós não podemos ficar aprisionadas porque alguém nos fez mal, né? E às vezes nós é que estamos presas sem ter feito nada, sendo nós as vítimas. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei muito tempo, e até depois quando eu me casei, que eu comentava assim, alguma coisa com meu marido, que era bem difícil, porque eu tinha memórias, né, aquelas situações assim. E você era virgem nessa altura? Sim. Eu tinha 13, 14 anos na época. E aí eu falava pro meu esposo, mas você perdoou, e não sei o que. Tipo, mas pra mim... Isso te atrapalhava, né? Atrapalhava Naqueles no momentos mais relacionamento. íntimos, te atrapalhava. Eu demorei muito tempo me relacionar facilmente. Mesmo com pessoas normais, eu não confiava, porque na minha cabeça era só uma coisa: tá se aproximando de mim pra me fazer mal ou por algum interesse. Era esse o meu pensamento. E na altura você não contou? Contei pra minha mãe adotiva. E ela? Não, contei pra minha mãe. Minha mãe me apoiou, a gente foi e denunciou, mas quando eu contei, ele já saiu de casa, ele já fugiu. Aí depois, acho que ele ficou uns anos ausente e voltou, porque também era hábito, né? Como ele trabalhava no garimpo, então ele era hábito ficar longe, muito tempo. Exatamente. E as pessoas nem, né, achavam nessa época que ele estava então trabalhando, mas ele tinha... E sua mãe biológica ficou sabendo? Minha mãe também ficou sabendo e, não sei, na altura hoje eu tenho, sei lá, o que eu sinto, né, de pena, né, de ter visto ela naquela situação também, porque eu me senti mais uma vez abandonada, né, porque mesmo hoje eu entendo que o que minha mãe fez de ter me deixado com 9 dias é amor, né, porque uma mãe, para deixar um filho, tem que amar por um benefício do filho, né, porque eu falo que amor não enche barriga, né, não adianta eu amar minha filha e a gente tá aqui passando necessidade, né? Isso Sim, não... ela tinha medo das privações que você poderia passar com Exatamente. ela, né? Então ela queria, ela entregou para uma família que ia cuidar bem de você, Exato. né? Como cuidou, né? Te sim. deu carinho, te deu amor, te deu um teto, né? Exatamente. E ela também arcava financeiramente, sim, né? Sim. Então você não vê me que não foi um abandono, tipo, né? Mas é o que eu falo, existe vários tipos de abandono, sim, né, Jana? sim. Nós sabemos disso. Então eu me senti abandonada, mesmo eu tendo recebido todo o amor, tendo sido bem acolhida naquele lar pra mim. Em todos os ambientes eu sentia isso. Sim, porque na cabeça da criança, a criança quer a mãe, né? A mãe biológica, e mesmo né? Eu tinha o mesmo sentimento de rejeição, de abandono, sim. E quando aconteceu esse fato, se você não quiser falar também, você pode falar se não quer falar, mas quando aconteceu esse fato que ela ficou sabendo, você se sentiu abandonada ali novamente por quê? Qual foi a atitude dela? Por ela não ter me apoiado.
Mas Ela achou que fosse mentira. ela falou que era tipo, eu não recordo bem, mas eu acho que ela disse que era mentira. A minha mãe dizia assim que eu com 13 anos eu era muito bonita, eu tinha um corpo muito bonito, eu me formei muito cedo, assim, igual minhas filhas também. Então minha mãe falava que tipo, a culpa era minha, entendeu? Mas é muito normal isso, né? Que É tipo, a muito culpa era normal. minha. Mas também é o jeito que ela anda em casa, hoje que ela anda vestida. É o que a gente fala o tempo todo, né? Que a Uhum. gente levanta essa bandeira. Por que que a vítima sempre tem que estar como culpada? Exato. Né? E não ser acolhida como vítima, Exato. né? A gente vê isso a todo momento. Isso foi assim, então por isso que eu me senti assim mais uma vez abandonada por ela, porque Você esperava um apoio. eu esperava que ela falasse, pelo menos me ouvisse, se eu tentar concluir se era verdade ou se era mentira, não. Ah, isso é mentira dela, mas também é o jeito que ela anda vestida, tia, porque ela chamava minha mãe adotiva de tia. Olha o jeito que ela anda vestida, não sei o quê. E a minha mãe falava: Naldo, eu não tô acreditando, Naldo, você é louca, não sei o quê. E ele também não tava mais lá, né? Enfim. E tinha meus irmãos, que era assim, era o meu calcanhar, sabe, Jana? Por quê? Eu via meus irmãos, minha mãe, ele viajava, minha mãe ficava sozinha com meus irmãos, e meus irmãos ficavam só para ela trabalhar. E eu, várias vezes, pegava minha bicicleta e ia pra casa da minha mãe, ficar com meus irmãos. E eu lembro minha irmã mais velha, eu acho que ela tinha uns 10, 12 anos, tava cuidando dos outros. E você já tinha. E eu já era 14. sim. E eu ficava assim, hoje, né? Hoje eu me recordo do sentimento, antes eu não sabia explicar isso, mas eu ficava assim, achando, ao mesmo tempo que eu me sentia lisonjeada, né? De não estar vivendo o que eles estavam vivendo, eu me sentia responsável. Sabe, todas as vezes que eu ia embora e deixava eles lá, pra mim era assim. Como se você estivesse abandonando. Era um Você martírio. tinha um sentimento de que tinha que protegê-los. Exato. E eu, às vezes, nem minha mãe sabia que eu tinha ido lá. Eu ia pra lá, ficava com eles, né? Cuidava, ficava um período lá com eles. Mas quando eu ia embora, pra mim era muito difícil. E eles eram filhos biológicos do Dela seu e do meu padrasto. padrasto. Então, eu ir embora e deixar eles lá, pra mim era muito triste, porque eu pensava, poxa vida, eu Tô indo para um lugar que eu de tenho segurança, cuidado, que tô acolhida e tô deixando os meus irmãos aqui na casa da sozinhos. minha mãe praticamente sozinhos. Sim. Então isso pra mim era muito ruim. Você tem contato com seus irmãos? Tenho. hoje? Hoje moram aqui, meu irmão e minha irmã. Minha irmã mais nova e meu irmão do meio. Minha irmã mais velha mora no Brasil. E o que eles falam sobre essa situação? Porque você explanou isso de ter sido curada, né? Sim, Você sim, fala sim, com sim. segurança, com firmeza agora, Sim, né? Depois desse sim. processo seu. Sim. O que eles falam? Eles falaram. Na época, Jana, teve até uma situação, porque assim, na verdade a gente não tinha muito contato até, né? Depois que eles cresceram, aí eu me casei, mudei pra Goiás. Você se casou com quantos anos? 17 anos. Aí eu mudei pra Goiás, então quando eu comecei a falar isso, aí teve uma época que minha irmã foi pra minha casa e ficou em casa, acho que uns 5 dias. Minha irmã depois de mim, tipo a mais velha. Uhum. Eles sempre me criticaram, porque eles falavam assim, você nunca gostou da gente, você sempre preferiu sua outra família. Era isso que eles falavam pra mim. Tu nunca gostou da mãe, tua mãe é a Benita e a Dila. E na verdade eu nunca desrespeitei minha mãe, nunca amei ela menos, né? Claro que existe todo um contato, um convívio que gera, né, mais vínculo. Sim. Mas eu nunca deixei de amá-la por causa disso. Mas eles me julgavam em relação a isso. E aí nesse dia eu tive a oportunidade, eu sentei com ela e contei o que tinha acontecido, porque não, eu acho que eles nem sabiam disso. A minha irmã falou, por quê? Não sei o que. Aí eu fui e contei, eu falei, mano, tu sabia que aconteceu isso, isso e isso? Aí ela desabou a chorar. Ele é vivo? Mas tá desaparecido, ninguém sabe onde tá. É mesmo? Não foi eu, não. Na verdade, minha mãe veio pra cá e ele ficou. E aí eles se separaram. Meus irmãos, cada um foi pra um lugar, minha irmã casou. E ele viajou atrás da família dele e sumiu. Ninguém nunca soube notícia.
Aí, Jana, eu contei pra minha irmã chorou muito e disse que não sabia disso e até me pediu perdão. Mano, eu não sabia disso e faz sentido agora e tá. Aí eu falei pra ela, não, mas já passou, já vamos esquecer isso e tal. Então, até o relacionamento comigo melhorou deles comigo. Entendi. Porque a gente teve esse distanciamento quando adultos, pelo fato de eu ter mudado para Goiás, né? Mas eu entendi que eles todos tinham essa questão de que eu preferia a outra família a eles, que eu tinha os outros irmãos, considerava mais do que a eles, né? Então, isso foi assim, abalou. Forte. E aí o seu casamento durou quanto tempo? Vamos mudar de assunto agora, outra parte. Meu casamento durou... Você casou nova, né? Bem nova. Casei, eu também casei Jana. com 17. Foi? Mas eu casei até hoje. Graças a Deus. Essa é uma história, assim, que vai ser exclusiva, tá? Tô brincando. Meu casamento foi um período da minha vida, assim, como eu te disse, eu casei. Na verdade, eu casei com 16. Porque a gente não teve namoro. A gente se conheceu e muito rápido a gente já teve que viver juntos. Quando logo que eu casei, eu morava com um irmão adotivo meu. Meu irmão era muito rígido, sabe? Ele era muito rígido comigo. Tipo, eu ajudava ele em casa. E aí ele começou... Na verdade, hoje eu penso que eles queriam se livrar de mim. É essa a palavra. Então, quando ele percebeu que eu tava namorando com ele, e ele era mais velho que eu, 12 anos, então acho que eles pensaram assim, ela vai ficar bem. Então, ele meio que forçou, você só fica chegando de madrugada, não, eu vou te mandar embora pro Pará. Toma jeito na sua vida ou então casa logo. Eu vou te mandar embora pro Pará. Aí eu surtei, né? Aí eu fugi, fui pro clube, fiquei o dia inteiro no Sesc lá. E meu ex-marido me procurando, eu falei, olha, eu vou embora, meu irmão me mandou embora, eu tô indo embora. Nessa parte ele foi bem bacana, ele disse assim, né, ele falou assim, olha, Poliana, se você quiser ir, tem meu apoio, mas se você quiser ficar e tentar, vamos tentar e tal. Aí eu falei, eu vou tentar, né, só que eu tinha 16 anos, né, Jana, e algo que eu não me esqueço também é que a minha mãe adotiva teve lá, a gente já tava um período juntos. Aí pronto, fui viver com ele e tal. E a minha mãe adotiva morava numa cidade próxima e foi lá ver a gente. E a mãe dele disse pra minha mãe, tira sua filha do meu filho, porque ele é problemático, ele é muito mais velho que ela, sua filha tem uma vida pela frente e não sei o que. E minha mãe disse assim, eles se amam, é a decisão que ela tomar, eu vou apoiar. Foi o que a minha mãe disse. E até nos nossos momentos de dificuldade, a minha sogra falava isso. Eu falei pra tua mãe te tirar. Eu falei. Eu avisei, você não casou sem saber. Aí logo eu engravidei, né? E aí aquilo foi ficando, né? Eu falo que é tipo uma teia de aranha, mas, né? Aí eu logo engravidei. E ele... Quando eu casei com ele, ele sempre falava, eu vou embora pro exterior, mas aquilo levou tempo. E aí, quando a nossa filha minha primeira filha tinha 8 meses, acho que 8 meses, ele foi embora. Ele foi pra Suíça, ficou 7 meses. Mas ele foi embora? Pra trabalhar. Não, pra trabalhar. Foi okay. Migrar. Uhum. E ficou 7 meses. E nesses 7 meses ele te dava assistência? Sim, me dava assistência. Eu ficava com a família dele, fiquei com a família dele, que era tipo uma exigência dele, né? E foi um período muito difícil pra mim, porque eu tinha uma síndrome de pobrezinha, né? Assim, coitada. De vítima. De vítima, todo mundo me humilhava, eu era o tapete, então foi esse momento. Eu fui mesmo o tapete, me submeti a isso. Mas a sua sogra? Minha sogra, irmã dele, todo mundo, era assim. E eu não podia falar nada, porque eu estava ali dentro. E aí quando eu ligava e contava, eu falava, você vai vir embora ou eu vou pra minha casa, pra minha família? E ele muitas vezes falava, que família? Sabe? Então assim, é uma pessoa, pessoa que sabia... Você
Se não tivesse ninguém. Ninguém, tipo, tem que aguentar, né? Então, é uma pessoa que eu confidenciei muito das minhas dores, muito dos meus traumas. E em momentos que eu precisava de um acalento, ele jogava na minha cara. Caramba. Você não tem família, você só tem eu, sabe assim? E É pronto. a mesma coisa, tá com a ferida aberta, o outro vai lá e Exatamente. mete o dedão, né? Exatamente, era assim. E hoje, conhecendo, eu sei que ele também era muito assim. E aí, quando ele retornou, aí foi um período de readaptação, né? Readaptação, porque ele ficou lá 7 meses e eu descobri que ele tinha tido um relacionamento lá. Aí passou um tempo, a gente veio aqui para Portugal uma vez, ele veio primeiro, e aí quando ele veio eu falei, dessa vez não vai ser igual você foi. Você tem 4 meses. Se você não me buscar, eu vou para casa da minha família. Porque, tipo, era exigência dele eu ficar perto da família dele, porque, tipo, ele era muito possessivo, sabe? Sim, mas aí você já me falou tudo, né? Porque o perfil do homem que é muito ciumento, que é muito possessivo, que quer ter as pessoas controlando ele, Sim. controlar, é porque ele faz alguma coisa de errado, né? O que a psicologia diz, eu vou te julgar por mim, Sim. né? Então, Sim. como ele fazia coisa errada, ele achava que você ia fazer alguma coisa errada, né? Exatamente. E aí, ele veio para Portugal e eu falei, com 4 meses, se você não me buscar, eu vou para casa da minha família. Aí ele, não, tá bom, vai ser diferente, não. Aí com 4 meses eu fui. E quando eu vim, que foi em 2000... Para encontrar com ele, em Portugal, com a sua primeira filha. Mas a minha filha não veio. Ah, ok, Minha mas só filha tinha ficou. uma. Só tinha a mais velha. E aí quando eu vim pra cá, eu falei assim, e a Giovana, né, que era minha filha? Eu falei, e a minha filha? Nossa filha. E ele dizia, não põe isso na sua cabeça, porque aqui ninguém tem filho. Era aquele período, acho que foi em 2014, algo assim. Aqui ninguém tem criança, todo mundo deixa seus filhos, Eu vou te pedir uma coisa, deixa pelo menos eu ir com isso na mente, porque senão eu não vou. Tá, pensa o que você quiser. Eu falei, com 1 ano eu vou trazer ela. Com 1 ano. Aí eu cheguei aqui, trabalhei no chinês, e ele gostou muito de mim, me deu logo o contrato, né? E aí, só que o dinheiro não dava, era muito pouco na época, acho que eu ganhava 400 euros na época. E eu, como que eu vou trazer a minha filha, como que eu vou trazer? Não dava pra pagar Não as dava. despesas e ainda juntar pra Não dava. trazer ela. Inclusive, ele também trabalhava lá, então nós dois ganhávamos muito pouco, né, na época. E aí, o que eu fiz, Jana? Tinha uma menina que sempre ia lá nessa loja, ela falou, Poliana, eu vou sair do meu trabalho, você quer ficar lá? Aí esse mês você vai ficar de interna, você vai ganhar mais, que era uma casa de verão, né, lá na Rábida, eu lembro. Aí eu falei, quanto que é? Aí ela falou, acho que era 800 euros na época. Eu falei, o dobro. Eu falei, claro que vou, tô dentro. Eu falei, eu não vou pagar renda, esse dinheiro eu mando todo, a Giovana vem. E foi esse meu plano. Aí eu falava pra ele... Você sempre foi bem calculista, no sentido de querer algo. calcular mesmo, com 4 meses você tem que buscar. Sim. Aqueles objetivos, Sim. né? Que até que a gente aprende no coach, né? Que tem que ter uma meta, né? E dar um tempo pra aquilo, um prazo, né? Pra que acontecesse. E aí eu fui e falei assim, é o que eu preciso pra trazer a Giovana. E fui, trabalhei de interna, assim. E ele aceitou de boa? Assim? Aceitou, claro, ele ficava livre. E aí e aí já entrei em contato com a advogada lá no Brasil, mandei autorização pra fazer passaporte e tudo, autorização de viagem. Aí ela veio com o tio dela, tio dele, na verdade. Aí vieram. Aí ele falou, como é que você vai fazer com essa menina? Nós vamos fazer, a gente vai dar um jeito. E aí eu lembro que na época, quando eu trouxe a Giovana, eu meio que era a advogada do bairro, eu morava em Arroz, né? Tipo, Poliana, como você trouxe, né? Porque realmente não tinha criança aqui na época, assim. E eu sempre falei, se ela não vier, eu vou embora, eu não vou ficar aqui. E aí eu consegui fazer isso, minha patroa também me ajudou muito e trouxe ela. Então, bem que você foi mentora, já tinha essa coisa de mentoria, né? Já começou a explicar o processo que você fez, ajudar outras mães, né? Já. Pelo menos na informação. Sim. Aí elas falavam, Poli, como que você trouxe aí tanto a minha advogada, assim, foi vários processos que ela fez pra muita gente. Depois eu descobri um lado do meu ex-marido que foi agressivo,
né? Foi assim... Depois de quanto tempo de casado? Depois de... Minha filha já tinha 4, 5 anos nesse período. 4, 5 anos aqui, né? Ele começou a ficar muito agressivo. Sim, mas 4, 5 anos de casado? De casado, Vocês sim. tinham Foi. Aquele que lá logo depois vocês vieram? Eles, tipo, já era, mas quando a gente casou, ele já foi logo pra Suíça, né? Ficou esse período, aí a gente ficou algum tempo ainda no Brasil e a gente veio. Aí é que ele se revelou essa pessoa agressiva mesmo. E tem coisas que nos marcam, né? E eu lembro um dia ele disse assim pra mim, frita um ovo pra mim. Aí eu disse, não, eu perguntei, você quer um ovo? Ele disse não. Aí eu falei, então eu vou fritar só pra mim o ovo. Aí depois que eu tinha fritado o ovo, ele falou, eu quero o ovo. Eu disse, mas eu não te perguntei? Frita logo, tá? Sim, foi bem agressivo. E eu era de desafiar, sabe? Tipo, eu vou, se a pessoa falar assim, eu vou enfiar a mão na sua cara, eu falo, enfia. Enfia. E aí ele enfiava. Então, se eu falava, ele falava, vou dar um murro na sua cara. E eu falava, pode dar. E ele dava. E assim, teve até um amigo nosso lá, que a gente morava, tipo, 7 pessoas num apartamento já aqui. Nossa. Era. E tinha uns amigos nossos, assim, que era habitual separar a briga nossa. Era habitual mesmo. E até... Mas aí você enfrentava ele, mesmo apanhando, você enfrentava. enfrentava ele, batia nele também? Não, aí não. Eu só esperava o primeiro, aí eu pronto, desmontava, né, na verdade. Caramba. Que era só por essa questão, porque eu não conhecia isso, né? Então, assim, tipo, se eu não fizesse algo do jeito que ele gostava, ele falava, se você não fizer isso, eu dá vontade de socar ele a mão na cara, que ele era paulista, então eu falava assim. Eu dizia só socar. Aí ele socava. Aí ele socava e me apertava e tal. E foi várias vezes. Sim, e depois de cada agressão, qual era a atitude dele, a sua? Você ficava de mal, chateada? A Como atitude que era? dele, Jana, era de vários homens. Pedir desculpa, arrependido, chorar, te amo, você me fez perder a cabeça. A culpa é sua. Uhum. E eu já tinha essa síndrome Mais de uma vez, Uhum. a vítima sendo culpada, Sim. né? E eu tinha essa síndrome de culpa, de que eu provoquei. Então, até as pessoas quando vinham me falar a respeito, eu mesma já justificava, entendeu? Eu sou... Não, ele não é assim, foi eu que provoquei e tal, sabe? Eu sempre falava assim. E tem uma amiga minha, avançando um pouquinho, que depois que a gente se separou, eu ainda falava assim, eu não acredito que tu, como minha amiga, me deixou viver esse tanto de ano desse jeito. Aí ela, Poliana, mas você Não aceitava. não aceitava. Quando falava dele, você achava que... Não aceitava. Você, ao mesmo tempo que você falava mal dele, você já consertava. Então, você não dava oportunidade pra gente falar. E era dessa forma. Então, depois das agressões, vinham aquele carinho excessivo, pedidos de perdão, de desculpa. E aí, como a gente... E quando foi que você decidiu que não ia ter mais futuro esse casamento? Não, mas Já aí nesse ainda- meio tempo você ainda teve outra filha com ele. Sim. Aí eu tive outra filha. Aí eu já tinha minha filha. Não tinha minha filha, a minha segunda filha ainda. Aí aconteceu uma agressão muito grave. Foi assim, o extremo até pra ele, sabe? Que eu acho que ele pensou assim, não posso mais fazer isso. E depois dessa vez ele realmente não fez. E você nunca deu parte dele? Nunca. Mas Pronto. nessa altura você Não, também nem isso aqui, sendo né? grave, Não. muito grave, você não Não, aqui deu parte. aconteceu assim, que foi essa que foi bastante grave, que ele me enforcou e eu passei por um... Menino, acho que eu fiquei meses que se eu fosse engolir, eu tinha que virar o rosto, porque doía aqui, um lado só. Nossa. E pra eu engolir, eu tinha que virar, porque quando a gente engole, vem isso aqui os dois, né? Então, se eu virava, só puxava mais um lado. E ele via aquilo, e eu via no olho dele, tipo, arrependimento. Ali eu vi ele arrependido. Mas ele usava droga, bebia? Sim. E ele... Aí eu trabalhava pra uma senhora que era juíza. E foi a única pessoa que eu contei. Quer dizer, o pessoal da casa viu, né? Separou, tirou e tal.
Mas eu contei pra minha patroa e ela disse, Polly, pega sua... não tinha minha filha ainda, falou, tinha a Giovana, né, a mais velha. Pega sua filha, eu vou te colocar num abrigo, não volta pra lá. E aí eu falei, meu Deus, eu vou num abrigo, né, isso pra mim é um extremo e tal, meu marido, né, o que vão fazer? E a minha preocupação também era com ele, né, o que iam fazer com ele? Aí ela falou, não, a gente vai lá com você, vai pedir a proteção, né, a polícia vai lá com você, tirar suas coisas e tal. E aí eu liguei pra ele pra contar. Eu tô indo aí com a polícia pra tirar minhas coisas porque eu e minha filha vamos pra um abrigo, porque você me agrediu feio, você sabe? Aí ele já falou, me perdoa, você sai a última vez, eu te juro, é a última vez, é a última vez. Aí eu falei, não, toda vez você fala isso, toda vez, eu já tô cansada e não sei o quê. Aí ele falou assim, deixa só eu te ver, deixa só eu me despedir e tal, né? E nesse encontro, eu percebi que tava diferente mesmo, né? Não sei se era diferente das outras, mas pelo menos foi diferente. Ele realmente demonstrou arrependimento. E depois, aí eu perdoei, voltei pra casa. E eu pensava muito na minha filha, né? De estar num ambiente assim, eu ficava imaginando como é que será, né? Um ambiente desse e tal. E aí, voltamos. Então eu fiquei muito período assim, sabe? Com esse machucado aqui por dentro da minha garganta. Porque ele me enforcou mesmo, me enforcou feio. E de fato, depois desse dia, ele nunca mais. Você viu que ele tinha uma mudança mesmo ali, né? Nunca mais, Jana, nunca mais ele me agrediu. E na altura você sabia que ele usava droga ou você não sabia? Sabia. A questão das drogas, quando a mãe dele disse pra minha mãe, tira sua filha do meu filho, que ele é problemático, que já tinha ele já tinha esse histórico. Ele tinha períodos de recaídas. Ele antes de mim, ele já tinha usado droga, ele era de São Paulo, né, então já tinha destruído outra família, já teve uma família com dois filhos e abandonou por causa das drogas. E comigo ele teve uma recaída quando eu tava grávida da minha primeira filha. Só que eu, inocente, não sabia o que era droga, não sabia de nada, menina de tudo. E quando nós chegamos aqui, ele começou. E aí eu descobri, inclusive... quando nós fomos embora em 2010, a gente foi exatamente por isso, porque ele já estava bem viciado, já não trabalhava, então só eu que trabalhava e ele não conseguia nem cuidar da nossa filha, então eu tinha que pagar a renda, eu tinha que cuidar da menina, pagar a babá, então não tinha como a gente ficar aqui. E nós fomos embora para o Brasil, aí ficamos lá 7 meses. E nesses 7 meses a gente chegou lá estabilizado, né, que a gente ficou aqui 10 anos, chegamos lá estabilizados financeiramente, só que aí ele caiu nas drogas de novo. Ele foi tão fundo que ele precisou internar. E pra mim também foi o fundo do poço, foi o limite, sabe, Jana? Porque eu já tinha tolerado muita coisa, sabe? Já tava avançando na idade também, tentando, e na verdade hoje eu reconheço que eu tava sempre tentando mudar ele. Nunca olhei pra mim pra mudar, sempre tava intercedendo por ele, sempre buscando alguém pra ajudar, né? E quando ele foi internado, isso pra mim foi assim, o cúmulo, porque eu passei necessidade com as minhas filhas. Foi um período assim que a família... Você já tinha a segunda? Já tinha a segunda. Ela nasceu aqui, né? Ela nasceu aqui. Ah, então quando vocês voltaram, sim, já tinha ela e ela tinha 3 anos. E aí, quando ele foi internado, ele desfazia de tudo, sabe? Desmontava o carro, vendia o step, vendia os tapetes, vendia o carro de som, ficava na porta do meu trabalho fazendo... Porque o cartão do banco era no meu nome, então eu ficava com o cartão. Aí por fim eu quebrei o cartão, né? Como eu quebrei o cartão, só quem levantava o dinheiro era eu. Então todos os dias ele estava na porta do meu trabalho na hora do meu almoço, para eu ir no banco levantar dinheiro. Eu já chegava lá, o pessoal do banco já ficava assim, acho que eles pensavam que eu era refém, né? Dele. E aí foi indo, foi desgastando, foi acabando o dinheiro, foi acabando. E quando ele se viu, né, que ele já começou a usar uma droga que é muito pesada, que é o crack, então se destruiu mesmo.
Tem uma frase que ele fala que é: eu tô acabando comigo, não sei por que você se importa tanto. E a pessoa que usa droga, ela não tem ideia, né? Ela é tão egoísta ao ponto de achar que tá agredindo só ela mesma. E não Como tem se ideia. a família não sofresse. Não, eu que tô usando droga, tô acabando com o meu organismo, tô acabando com a minha vida. Cara, não é. As pessoas ao seu redor sofrem, né? E aí, eu por um bom tempo, eu escondi das minhas filhas. Por um bom tempo. Mas chegou um momento que eu não escondi mais. Não escondi. E aí, quando as meninas soube, ele já não se importou mais. E aí ele foi no fundo do poço mesmo, aí a gente precisou de ajuda. E ele aceitou se internar na altura? Menina, com muita dificuldade, aceitou, sabe? Aí foi, também a gente já praticamente não tinha dinheiro, já tinha acabado tudo. Tava devendo traficante, né? Nossa. E ele precisava ir, eu acho até que foi tipo uma fuga, né? Quando ele internou, Jana, ele ficou 6 meses. E tipo, eu fiquei sozinha com as meninas, então foi concordado que a família dele ia me ajudar nas despesas da casa, tipo a renda, porque na época eu só estagiava, né, então eu ganhava assim R$400, e ia me ajudar com as despesas de casa, e minha família, que na verdade era essa minha irmã Lucy, que apanhava no meu lugar, ela que toda semana passava, que ela trabalhava, ela tem uma frutaria, então toda semana que ela passava para fazer compra, era o caminho dela, passava na minha casa, deixava R$50 e um saco de verdura. E a igreja me dava cesta básica. Então aquilo para mim, assim, foi muito humilhante, né? Ali foi onde minha ficha caiu, sabe? 6 horas da manhã, tinha que estar na rodoviária domingo, para passar o domingo todinho com aquela bênção, lá no meio, na clínica. Nós não podíamos falar nada que estava acontecendo aqui fora, para não interferir o tratamento. Então, era só flores. Pra ele, né? E aí tinha que vir no último autocarro, porque ele segurava a gente até o último. O carro é ônibus, tá, gente? O ônibus. E aí, ai, cara, mas eu chegava em casa e falava: meu Deus, que vida é essa? Que vida é essa? Mas eu pensava assim: ele vai sair dali. Porque assim, sabe? A gente teve vários períodos, né? O período da agressão, passou, traição, passou. E esse período eu pensava que era dele mesmo, né? Eu acreditei naquilo que ele disse: tô fazendo mal só pra mim, só pra mim. Só que ali eu vi que tava afetando todo mundo, tava todo mundo entrando no barco. Porque teve um dia, ele foi buscar droga e deixou a minha filha dentro do carro. A sozinha. Sorte, que era um tablet daqueles do Brasil, aqueles tablet com chip, né? E ela ligou: mamãe, tô aqui dentro do carro, meu pai me buscou na escola, já tô aqui faz hora. Eu: aonde, Laís? E eu tinha... A mais nova, filha. A mais nova. A mais nova. Nossa. Acho que ela tinha uns 5, 6 anos. E eu: aonde, Laís? Eu tinha um rastreador pelo e-mail, né? E eu olhei e fui lá buscar ela. E ele entrou, mas uns lugares, Janaína, ai meu Deus. Tipo, pé do morro. Menina, é assim, fim do mundo. Nossa. E aí quando... Você vê como que a pessoa não tem noção, né? De levar uma Não criança tem. pra Eu um acho que ambiente por desse. você ver como que a pessoa é tão... se deixa tanto dominar, porque provavelmente ele foi pensando que ia ser rápido, né? Ou ia pegar, ia voltar e esquece, né? A ponto, sei lá, como a gente já viu, criança morrer dentro de um carro. Aí, pronto. Eu pensava: vou tentar isso quando ele sair da clínica, vai ser 1000 maravilhas, vai ser tudo bem, tudo flores. Mas foi 6 meses contado também. Depois que ele saiu da clínica. Depois que ele saiu da clínica. E aí, quando ele teve a primeira recaída, eu não acreditei. Mas é que eu não acreditei mesmo. Nossa. Eu avancei nele. Eu falei: você é louco? Você tá ficando louco? Você tem noção do que você tá fazendo? Ficou 6 meses. Aí eu joguei tudo. Eu falei: eu fiquei aqui passando necessidade, vivendo à base de cesta básica, ajuda de todo mundo pra você fazer isso. Aí ainda aguentei, mas acho que uns 4 meses por aí. E um dia ele sumiu. Ficou 3 dias desaparecido. Eu só via dinheiro da conta saindo. Só via dinheiro. E aí, passou 3 dias, a mãe dele me ligou. Poliana, tô te ligando pra dizer pra você não se preocupar não, que
que seu marido tá aqui. Aí eu disse, tá. Ai, que bom, então se a senhora fala pra ele, o que a senhora fala pra ele vir buscar as coisas dele, porque já que ele ficou 3, fica aí logo. Ai, não, aqui eu não quero, ninguém queria, né? Ninguém queria, né? Ninguém queria, só a Poliana. A Poliana era o anjo até aguentar. O dia que a Poliana disse não presta. Não presta. Aí eu disse, não quero mais, pra mim já deu. Aí já tratei logo. Aí ele chegou com o carro, abriu o portão, na hora que ele abriu o portão, as malas estavam na garagem. Aí eu fechei o portão, falei, aqui você não entra. Acabou. Ah, você tá de brincadeira, não sei o quê, porque eu não acreditava, né? Porque eu era... boba, eu era boba, eu gostava. Ele sabia que meu foco era manter a família, sabe? E eu tinha aquela coisa que minha mãe falava, marido é só um, pai é, né, criar os filhos com o pai e tal. Então eu tinha isso. Só que quando eu vi que tava prejudicando as minhas filhas, Janaína, porque, tipo, ele já não tava se importando. Se trancava no banheiro, as meninas, a gente queria fazer necessidade, ele tava trancado no banheiro. Eu ia pra faculdade e as meninas me ligavam chorando porque tava sozinha em casa. Então, que parte que isso é bom manter um lar? Não é. Não, ainda bem que você teve essa Né? virada de chave, né? Não você é. percebeu isso. E aí eu Antes disse... tarde do que nunca. Sim. Aí eu disse, não, pode pegar suas coisas e ficar lá na sua mãe. Você não ficou lá 3 dias? Tá bom, então. Só que ele... Aí, engraçado que depois que passou uns 7 dias, ele ligou. Vamos parar com a palhaçada, que eu já tô cansada de ficar aqui na minha mãe. Tô aguentando minha mãe mais não, vou embora. Embora pra onde, meu filho? Você tá doido? Você não entendeu ainda? Não, eu quero ir pra casa. Que casa? Você Eu não falei tem assim, não casa? tem casa. Aí o que eu fiz? Já tratei logo de mudar. A gente morava numa casa grande, eu já aluguei uma kitnet daquelas tipo perto da faculdade. Aluguei uma kitnet, mudei, que ele nem sabia onde que eu morava. E vazei, fui embora, nunca mais vi, né? Aí pronto, aí tinha as meninas e ele continuou nas drogas. E aí a mãe dele me ligava. Hoje eu sei o que você passava, Poliana do céu. Porque, tipo, ele tem uma irmã mais velha que parou de falar comigo. Tipo, como se eu tivesse feito mal, expulsado da casa, essas coisas, né? Mas a mãe dele sempre disse, Poliana, hoje eu sei o que você passou. E olha, tira o chapéu, porque esse menino tá aqui tem 3 meses, não tô aguentando mais. Tô quase morrendo. Eu não durmo. Meu cartão para pôr gasolina, ele não põe gasolina, ele vai ali. Ele fazia assim, tipo, põe gasolina pro traficante, o traficante dá em droga. Nossa. Aí você não pode confiar. E não é pela pessoa, né? Infelizmente, é um vício, né? Ele É um tem que vício. alimentar o vício de alguma forma. Exatamente. E aí, pronto, aí ele veio embora pra cá, porque ele tinha essa questão de, tipo, quando ele caía nas drogas, ele queria mudar de cidade. Então a gente viveu assim também. Como se o problema fosse resolvido, né? Foi o que a É uma gente falou fuga. ontem na live, né? Uma fuga. As pessoas querem, estão com um problema que acham que mudar É de isso. país, de cidade, vai resolver, o né? problema. Não, querido, o problema vem junto. Vem. E aí a gente ia pra Minas, depois ia pra Goiás, aí ia pra Portugal, e voltava pro Brasil, aí nós vivíamos assim. E não criava raiz, sabe? Aquilo me incomodava. Aí nós nos separamos, minha mãe adotiva mora aqui, né? A gente foi embora, ela mora aqui muito tempo. E ela sempre dizia, minha filha, marido é só um, eu tenho trauma de separação. E eu sem autoconhecimento, né? Tipo, ai, tadinha, minha mãe tem trauma, não vou dar outro trauma pra ela, né? Vou aguentar isso aqui, não sei o quê. Então fui aguentando. Só que dessa vez, Jana, não tinha volta, não tinha volta. Acabou. Não passava nem na minha cabeça. Quando eu me vi livre, eu nem acreditei que eu tava presa, nem lembrava. E ela, não, ele vai vir pra cá, eu vou ajudar e ele vai sair dessa. Então a mãe dele, a família, assim, como viu, minha filha fez tudo pra mandar esse homem pra cá, porque ninguém queria perto. Né? Como diz, né? O que os olhos não vê, o coração não sente, que faça longe. E aí trouxe. Então acho que ele pensou, e eu tava terminando a faculdade. E eu sempre falei pra minha mãe, quando eu terminar a faculdade eu vou. Só que foi muito próximo de quando ele veio. Então eu falei, eu não vou, porque ele vai achar que é pra gente voltar. E aí eu falei, não vou agora não, vou esperar. E aí ele veio, até então não sei, né? Acho que se ele já teve alguma recaída, não sei, mas pronto, já casou de novo e tal. Então ele mora aqui em Portugal. Mora aqui. E as meninas têm contato com ele? Infelizmente tem. Mas é pai, né? Infelizmente também. É a verdade, gente. Não, essa questão é que
tem convívio, e eu falo, hoje a minha filha mais nova vive comigo, minha filha mais velha já não vive comigo. Quando ela vai, eu percebo que ela não volta, sabe? Igual é onde às vezes a separação faz mal, né, Jana? Porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu não falo mal dele pra elas, porque elas sabem quem ele é, né? Elas sabem o que ele fez, isso não define, né? Hoje ele pode ser uma pessoa diferente, mas é uma pessoa muito traumatizada, sabe? Muito ferida. E hoje eu lembro das conversas, minha mãe fez isso comigo, me abandonou no berço pequenininho. Então, a gente se atraiu, né? Nas mesmas dores. E eu, por ser mais frágil, ele usava as dores dele pra me atingir. Então, não se abriu pra se conhecer. Então, não tenho paz ainda, na verdade, Jana. Não tenho paz. Mas por conta do contato que ele tem com a sua filha? Por causa do contato que tem com a minha filha. Hoje eu reencontrei uma amiga de quando eu morei aqui, da outra vez, que a minha filha hoje tem 20 anos, há 20 e tal anos eu conheço ela, sabe? Então, assim, ela falou, pô, você tá muito diferente. E ela presenciou agressões. Ela falou, pô, você lembra daquele dia que ele falou isso e isso na frente minha e do meu marido? Eu falei, lembro. E aí era dali pra frente, ela sabe. E ela disse, Poliana, mas sabe o que eu acho? Que te ver hoje, né? Porque como jogava sempre na minha cara que eu não tinha ninguém, que eu não ia arranjar ninguém, porque eu tinha 2 filhas. Quem é que ia querer uma mulher com 2 filhos? Meu padrasto falava isso pra minha mãe antes dele, quando ela falava de separar dele, né? Que ela nunca ia querer. Quem que vai te querer? Exatamente. Né? E foi só ela largar ele que ela encontrou uma pessoa maravilhosa. Gente, se a gente soubesse do poder que isso tem, né? Que a gente também tem outras chances. Porque a pessoa fala e às vezes até você acredita. Sim, e aí você se aprisiona. Você tá dentro de um relacionamento machista, abusivo, a pessoa, tudo que a pessoa fala, assim. Porque tem muita gente que não entende, fala, gente, quem tá de fora, né, que enxerga de uma forma diferente do que quem tá dentro. E aí quem tá de fora fala, cara, por que ela tá nessa situação? Exato. Por que ela tá aturando isso? Exatamente. Né? E aí você mesmo relatou aqui várias vezes que, poxa, mas depois até eu defendia, Sim, justificava, que era culpa minha, né? Sim. Que eu que fiz isso, fiz aquilo. Então quem tá dentro da relação vivendo aquilo, muitas vezes tá cego mesmo, não consegue enxergar que é por isso que eu te falo, eu não julgo, eu não culpo nenhuma mulher, Jana, de tá vivendo. Só que eu falo que hoje nós temos outras fontes, né? Na minha época a gente não tinha acessos igual nós temos hoje, de conhecimento, de informações, de defesa, sabe? Eu não tinha isso. Eu não sabia o que era abusivo, o que era isso, o que eu podia, o que era direito, o que não era. Eu não tinha essa noção. E hoje realmente, se a pessoa tá nisso é porque realmente é dependente emocional, financeira, não sei. Mas eu não julgo não, porque às vezes a gente tá dentro da coisa, a gente não consegue ver. Eu falo que muitas vezes há situações na minha vida que eu dou um passo para trás para eu olhar. Porque realmente a gente precisa sair um pouquinho pra gente poder entender. Peraí, deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui, sabe? Porque é a questão do autoconhecimento, Exato. né? Que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Você olhar mesmo pra você, né? Quem Exato. é você? O que eu tô vivendo? É isso que eu quero pra minha vida? Exatamente. Né? Hoje você tá num novo relacionamento? Sim. Aí assim que eu cheguei aqui, conheci meu atual marido. E eu já estava nesse processo, né, de autoconhecimento. E eu tinha o hábito de falar assim, eu não quero homem que bebe, eu não quero homem que usa droga. E aí eu mudei, né, o diálogo. Eu fiz uma carta dizendo qual era o marido que eu queria pra minha vida, sabe? Eu quero alguém que me apoie, que acredite em mim, que cresça comigo, que ame minhas filhas como se fosse dele, tudo assim, sabe? Porque até então eu dizia que eu não queria ninguém tão cedo, mas que se acontecesse, eu tivesse essa oportunidade, que seria uma pessoa assim, assim, assada, foi muito detalhista.
E quando eu vim pra cá, eu não ia vir pra cá, eu fui pra Bélgica e fiz uma conexão aqui. E como a minha mãe mora aqui, eu vim e sair pra noite e conheci ele. E a gente ficou se falando por telefone, nananã. Aí eu voltei pra cá. Aí logo a gente se conheceu, já começou a namorar e nós fomos viver juntos. E o Eduardo foi essa pessoa, sabe? Foi assim. Como você descreveu na carta. Sabe que você falou uma coisa muito importante, né? Que de 2020 pra cá, eu me desconstruí muito. Eu era uma pessoa super religiosa, sabe? E me desconstruí muito na busca do autoconhecimento pra me livrar da depressão, né? Sim. E aí foi onde eu descobri a lei da atração. Né? E você falou uma coisa muito importante. O nosso pensamento, né? O nosso cérebro, ele não distingue o que é passado, o que é futuro, o que é real, o que é imaginário. Sim, sim. Então, quando você fala assim, eu não quero um marido que beba, o cérebro, ele não entende a palavra não. Ele não entende. Então, a gente não atrai aquilo que realmente a gente quer porque a gente não é específica como você foi na carta. Exato. Né? Você não pode falar assim, eu não quero um marido que beba, porque vai atrair o marido que bebe. Exato. Você tem que colocar assim, eu quero um marido assim, eu quero um homem assim, assim. É que normalmente a gente fala o que a gente não quer. Não quer, mas o cérebro ele não entende a palavra não. E a gente tem que falar o que a gente quer, o que eu quero, o que eu quero. Então eu fui muito específica. Já que você tem que ser específica como você foi na carta, né? Que é uma coisa que o que você quer, você foi específica, né? Então você co-criou o seu casamento e ele veio do jeitinho que você colocou na carta? Precisa de uns detalhes aqui e ali, mas... Talvez você não foi tão específica, né? Eu falo assim, acho que eu não fui muito clara. Eu até brinco com ele, eu falo, Eduardo, acho que eu esqueci de falar isso aqui pra Deus na minha carta, mas ok. Só que a gente tem essa... básico, né? A essência que você queria. Aquilo mesmo que foi o que eu vivi, que eu queria que fosse diferente, eu tenho vivido. E o Eduardo é uma pessoa que a gente tem muita intimidade e liberdade de falar um pro outro o que tá legal e o que não tá, coisa que eu não tinha, né? Então isso pra mim é uma base do meu relacionamento, é essa questão de poder falar pra ele, olha, não gostei que você falou isso, eu me senti mal, e ele, tá bom, vou consertar. Então isso pra mim é muito essencial. O diálogo, né, no relacionamento é fundamental, nós até comentamos isso ontem na live, né? Muito, muito mesmo. E aí, quando eu decidi fazer a formação, que eu também... A gente tinha passado o ano novo em Sesimbra. E aí eu falei assim, mais uma virada de ano e eu vou só ficar promessas. Esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser diferente. Ou seja, na mente ou falar, né? Não tinha nenhuma ação que mudasse se fosse o ano novo. E aí eu falei assim, Eduardo, esse ano vai ser um ano de construção, você tá comigo? Ele, amor, o que você quiser, eu tô junto. Aí eu falei, eu tinha feito o Ano Prometido, gratuito no YouTube, Paulo Vieira, e tinha decidido fazer o Método CIS, que foi acho que em janeiro, fevereiro. E aí eu fiz o Método CIS. Aí depois do Método CIS eu falei pra ele, eu quero fazer a formação, porque aquilo ativou em mim e me deu mais vontade ainda. Então, só que eu não sabia, né, qual era o propósito. Eu achava que era pra mim, né? Fui buscar pra mim, porque eu pensava assim, se isso foi bom, imagina uma formação, né, na metodologia do coach. E aí quando eu disse pra ele o valor, ele falou, amor, não, a gente não pode. Eu falei, mas eu preciso fazer, eu quero fazer. E aí a gente enfiou a cara e o cartão e eu fiz essa formação e assim, entendi que aquilo não podia ficar só comigo, sabe, Jana? Que eu poderia ajudar mulheres principalmente, a alcançar pessoas a mudar de vida, né? Porque quando a gente toma uma decisão e parte para a ação, né, há uma mudança de vida. E aí o Eduardo foi essa pessoa que me apoiou sempre, que acredita em mim, como por exemplo, hoje a gente tem uma empresa, né, de construção civil, e eu me recordo bem o dia que eu cheguei e eu tinha feito o Método CIS e estava assim, sempre em busca de algo. Eu estava insatisfeita com o meu trabalho, né, que eu trabalhava como doméstica, assim que eu cheguei aqui.
E eu fui compreender como que eu fazia para validar o meu certificado. Aí eu falei, poxa, voltar de novo para a faculdade, para validar, depois uma pós, depois não tem fim, né? Aí eu disse, não é isso que eu quero. E eu pensando, aí no momento assim, eu tava ociosa no trabalho, minha ex-patroa aqui no osso. Eu pensei, tipo, eu falei, cara, já tem um nome. Aí eu falei, vai ser Prime Construções. E aí já dei nome, criei e-mail, já fiz anúncio no LX. E aí eu cheguei em casa e aí eu disse assim, Eduardo, eu lembro como hoje ele tava deitado assim na cama e eu cheguei, abri a porta, pô, nós temos uma empresa. Ele nem deu ouvido, né? Aí eu falei assim, você falava assim, gente, o que essa mulher tomou? Desse jeito. Aí eu, Eduardo, a gente tem uma empresa, a partir de agora, a gente, que empresa, Poliana? A gente tem menos 2 euros no cartão, na conta, né? Aí eu, não, Eduardo, a gente tem uma empresa e a partir daqui, o seu posicionamento é outro. Porque por enquanto eu ainda tenho que ficar ali, ou seja, eu tinha que, né, suprir aquele risco, né? Porque eu tava ali, tinha um salário garantido. Eu disse, a partir de agora, tudo que você vê na obra é para aprender, você vai focar em aprender. Olha o encanador, olha o pedreiro, fica de olho para você aprender. Aí ele, tá bom, né? A mente pensante foi você. Exato, criou tudo, né? A empreendedora, a vendedora das mangas lá do passado, né? Essa mesmo. Colocou em prática aqui para montar a sua empresa. Sim. Aí o Eduardo, e ele fala sempre muito isso, ele fala, a Prime existe hoje porque a minha mulher foi louca e teve essa ideia na cabeça. Mas assim, eu falo que foi uma soma, né? Que, como eu disse, que o Eduardo é aquela pessoa que eu mentalizei, tipo, que acredita em mim, que queira crescer comigo. Então, ele é essa pessoa pra mim hoje. Então, ele acreditou e ele também fez acontecer, porque, ou seja, eu não podia fazer, né? E ele já estava nas obras como ajudante. E aí, como ele trabalhava para um colega nosso, eu falei para ele, vou comprar um chip pra gente ter outro número, pro nosso amigo não saber que a gente tá trabalhando com obra. E tipo, é uma coisa à parte, né? Nós íamos buscar os nossos clientes, né? Que é um valor, assim, que eu respeito muito. Aí ele falou assim, então tá bom. Aí eu comprei um chip, comecei a anunciar, até que surgiu o primeiro orçamento, né? Pelo LX, a pessoa pediu para fazer o orçamento. Igual assim, eu sempre falo que um pé na bunda nos põe para frente, né? E aí esse colega nosso, chegou um momento que ele tava assim quase sem obra e mandou o Eduardo embora. Aí eu falei assim, Eduardo, calma, essa é a hora. E aí para você ver, é por acaso, não é à toa. Não, e para você ver, quando foi, ele tinha alguns pagamentos em atraso, o que ele fez? Ele tinha uma carrinha velha e deu pro Eduardo. Caramba! Pra você ver, né? Como que as coisas foram o universo, né? Essa coisa que você falou da lei da atração. Aí ele pegou e falou assim, olha, Eduardo, eu não tenho dinheiro pra te pagar, eu posso te dar essa carrinha no valor que eu te devo? E eu no começo falei, ai, poxa, a gente tava precisando tanto dinheiro, né? E eu disse, Eduardo, é o jeito, né? E aí o Eduardo pegou e começou a trabalhar. Começou a fazer, tipo, empreita, né? Um cara passava serviço para nós. E dali a gente começou a ter contato com o cliente. E aí, realmente, a Prime, acho que já vai fazer 1 ano de nascimento já. Tudo formalizado. E engraçado que eu tô aqui falando e lembrando que teve um cliente nosso que ele contou a história e ele ficou, né? Eu acho que ele é coach também, se não me engano. Ele falou assim, eu vou ajudar vocês, e criou a logo. Quando ele enviou a logo da Prime, que eu vi, eu falei assim, Eduardo, olha essa logo. E o Eduardo olhava e não compreendia. Ele colocou um C dentro de um P, porque o nome do meu esposo é Carlos Eduardo. Ou seja, o C de Carlos e o P de Poliana, que seria Prime, né? Construções. Que top! Aí ele amou as nossas iniciais. Então, assim, tudo contribui quando a gente tem um foco, sabe, Jana? E quando a gente tem algo mentalizado, tudo contribui. É o que Paulo Vieira fala, né? O poder da ação é você imaginar, querer alguma coisa, mas você fazer alguma coisa, né? Fazer para acontecer. Você vê uma coisa tão simples, né? Você criou um e-mail e colocou anúncio no LX. Uma coisa tão simples.
e nasceu aí a empresa de vocês. E funciona. E hoje o Eduardo, eu até às vezes falo pra ele, fala um pouquinho de você, para de falar de mim, porque a gente vai nos lugares e ele sempre fala. Hoje a Prime existe porque a Poliana, essa mulher minha é doida, ela acreditou, e ele lembra muito de quando a gente começou, as pessoas falarem assim, vai fazer diária, você é doido, vocês vão passar dificuldade, não sei o que, e ele, não, eu vou continuar, e aí foi surgindo, né, então eu não dependo do que eu faço, né, financeiramente, porque eu tenho a Prime, graças a Deus. Mas, assim, a forma de entrega que eu faço, muitas vezes, já é um contributo, né? Já é uma forma de me sentir realizada, porque às vezes eu faço uma live e tem um feedback de alguém que assistiu. Poxa, Poliana, que virada de chave, aquilo que você falou me marcou. Ou no encontro, ou na masterclass, igual agora a gente vai ter o segundo workshop, né? Despertar, e a Jana vai estar lá. Sim. Intimada. Tô intimada. Dia 15 de abril a gente vai ter um workshop que é chamado Despertar. Então, assim, no primeiro que nós fizemos foram 20 e pouco, não foi isso? 20 e algumas mulheres. 23, ela falou. 23 mulheres e você vê, eu acho que nesse segundo eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar foto antes e foto depois, cara. Porque assim, você até o semblante muda, das mulheres mudam, né? Muda, cara, é demais. E tipo assim, o meu evento não é porque é eu que faço não, cara. Eu também tenho uma parceira, a Rosângela. Mas tipo, não é focado em mim, não é sobre mim. Sim. Entende? Eu pouco falo sobre mim, eu acho que eu contei minha história assim, tchuc, pronto, e assinei. Mas, tipo, é sobre o que eu vou trazer pra quem tá lá. E você vê as pessoas saírem dali, tipo, impactadas e falar, cara, obrigado. O que aconteceu naquele evento mudou a minha vida, mudou a chave. Então, isso já é uma questão de me sentir realizada. É claro que eu busco mais, né? Eu busco mais. E então, esse empenho, às vezes, é o que eu falo também do meu método, que é 360 graus, né? Eu experimentei todas as fases de empreender pela paixão, com dinheiro, sem conhecimento, com conhecimento, e todas eu falhei. Hoje eu entendo que foi válido, né? A verdade estava em mim a questão, sabe? Até pelo fato da raiz da rejeição e a questão do abandono, eu desistia muito fácil, sabe? Se eu não visse resultado, porque eu sou assim um bocado elétrica, então se eu não visse resultado rápido, eu já pensava, não vai dar certo. Então, ó, meu pensamento, não vai dar certo. Ou o meu porquê, qual era o meu porquê? O meu porquê sempre era para provar para alguém que eu estava fazendo alguma coisa, que eu estava conseguindo fazer alguma coisa e ser alguém. Porque foi algo que uma tia minha me disse na minha infância, que eu não ia ser ninguém. Para minha mãe me devolver, para minha mãe adotiva, me devolver para minha mãe biológica, porque eu não ia ser ninguém, que eu só ia dar trabalho. Então eu acreditei nisso, sabe? Então tudo que eu fazia eu lembrava dela. E eu precisei olhar para isso, sabe? Olhar para mim, entender que todas aquelas dores, todos os meus traumas estavam interferindo no meu desenvolvimento. E aí foi exatamente quando a Prime nasceu, quando eu estava no meu processo e na cura. A Prime nasceu. E depois nasceu a Poliana. Nova Poliana. Sim. Fantástico, né? Porque não adianta você querer ter uma coisa para mostrar pro outro, né? Não. Se o seu porquê de empreender, Jana, não for por um propósito mesmo, que haja no seu coração e que seja genuíno e verdadeiro, não vale a pena, cara, não vale a pena. Então, assim, eu falo assim que meu processo pode levar mais tempo, sabe? A construção da minha carreira pode levar mais tempo, mas eu vou dar um passo de cada vez. Eu vou subir um degrau de cada vez, mas é o meu degrau. Sim. Sabe? Vai ser o meu processo, sem olhar o que o outro tá fazendo, por que o outro tá lá e eu não tô, cara. Eu sei o que eu tenho que construir para chegar lá. E eu tenho os meus valores, sabe? Que eu não passo por cima disso. Então às vezes, ele fala pra mim, você tá aí 9 horas fazendo live, né, e tal. Então, assim, eu corro pra adiantar as coisas, porque eu sei que isso é uma entrega e isso já me satisfaz como profissional e como pessoa também, sabe? Levar meu conhecimento, doar meu tempo, assim como você tá fazendo agora, a gente tá fazendo aqui agora, isso
Isso é muito importante. Sim, Isso já é gratificante, né? Me perguntam sempre, né? Qual é o seu intuito com o podcast? Sempre que eu vou fazer um convite para uma mulher, né? E eu falo, financeiramente eu não tenho nada, só investir, né? Só investimento. Eu te fiz essa pergunta, né? E a gente faz as perguntas e às vezes depois a gente mesmo volta e repete. Cara, faz mesmo, né? E eu pensei assim, cara, pode não ter um retorno financeiro agora, né? Mas isso é... Acho que e os valores? É consequência, né? Eu acho que o dinheiro é consequência. Mas olha o valor que você... Sim. Da entrega que você tá fazendo. Porque cada mulher que eu tô escolhendo para trazer aqui, ela tem uma história, né? Que vai conectar com quem tá assistindo, com as mulheres. Vai trazer algo de valor para as mulheres. Então, assim... Pra mim, eu sendo canal de bênção para essas mulheres, né? De virada de chave, de desbloqueio, vida, já é pra mim, assim... A gente tem que pegar, igual eu falo, que se eu tivesse satisfeita, Jana, eu tinha parado assistindo vídeos do YouTube gratuitos. Não, eu fui em busca de mais, né? Então, mesmo assim, eu consegui filtrar coisas que trouxeram mudança pra minha vida. Então, muitas vezes o que eu tô falando não faz sentido, a pessoa já acha que já ouvi isso, né? Mas no fundo, filtra, peneira aquilo que te serve, né? O que é bom pra você. E pode ser, né? Tanto o podcast, como o meu Instagram, como as suas mentorias, né? Os seus eventos, ou até as lives, né? Que são maravilhosas. Pode ser ali um start para a mulher começar despertar. A buscar, exatamente, né? Despertar. Porque eu também comecei no YouTube, né? Uma busca de conteúdo no YouTube. E dali eu fui fazendo formações. Então eu acho que pode ser um start. É muito bom, né? Você ser reconhecida por alguém. Falar, cara, gostei do que você falou. Isso que você falou me impactou, muito. Virou minha chave. Não tem preço, não tem dinheiro que pague. Porque mesmo que seja às vezes cansativo, você pensar assim, poxa, se 10 pessoas vê e uma pensar assim, cara, o que aquela menina disse, aquela mulher falou, fez sentido pra mim, né? Isso já é gratificante, eu já contribuí 1% para a humanidade, né? Isso é muito bom. Qual o nome da sua mentoria, Poliana? A minha mentoria chama Método 360 Graus. Eita, faz a mulher girar 360 graus. Giro. Levei um tempo para escolher o nome, né? Que a minha mentora, eu também tenho uma mentora, gente, para você ver tudo que isso é importante, né? Se alguém já trilhou um caminho, já sabe como fazer, busque uma mentora. E aí ela falou, Poliana, precisa primeiro do nome do método. Cara, e o método não vinha o nome. Aí quando vinha, aí eu falava para ela, Poli, já tem alguém com esse método, Aí um dia eu ouvi um louvor falando isso. Eu não lembro o louvor, mas eu tava ouvindo uma playlist no Spotify e tinha um louvor que falava que Deus ia fazer um giro 360 na sua vida e que todos iam ver a glória dele na vida. Então foi assim. Foi rápido. E aí combinou com, né, foi assim no começo do ano, então eu pensei, cara, todo mundo precisa de uma virada 360 graus na vida para começar o ano. Então, assim, às vezes a pessoa te procura por uma questão específica, né, Jana? Acha que é aquela questão, eu tô mal no meu casamento, eu tô mal no meu financeiro, que a maioria Mas quando você vai, né, se aprofundando, vai caminhando no processo, você percebe que nem é aquela causa. Ou o tratar só aquela causa é muito paliativo, né? Muito, a gente não que tem fez como. o coach sistêmico, a gente entende que tudo é um sistema. É aqui, né? Tipo, é uma catraca uma que catraca, encaixa, né? Assim. Então, assim, aí, ou seja, não tem como eu melhorar. E é igual eu falo, às vezes a gente pode até focar no financeiro, mas automaticamente todas as coisas também começam a fluir, começam a se encaixar e girar. Sim, porque não adianta você estar com o seu financeiro aqui em cima e sua vida familiar aqui, emocional, né? O emocional, ou a relação com o filho, conjugal, ou com conjugal, ou espiritual, que seja, né? Não pode estar nesse tem que estar sempre em harmonia, em equilíbrio, claro. né? E é só através de um processo, né, Jana? Mas a causa, né? A causa daquele problema, a gente tem que olhar, porque o nosso emocional, se a gente tiver noção, que é o que você até me falou, Liz, a gente estava maquiando, você falou, ninguém vê, então ninguém trata, né? Até que
explode, porque ninguém tem uma crise de uma vez, ninguém tem um problema emocional de uma vez. É pequenas, né? Pequenas. E como não é nada aparente, né? Aparente, não é uma ferida, exato, não é sim. uma manchinha, não é nada que a pessoa possa ver. Muitas até duvidam, né? De que Exatamente, existe mesmo, né? exato. Acho que é frescura. A pessoa não procura, porque, gente, o nosso emocional é como um órgão nosso, né? Eu falo que as pessoas não querem olhar para o emocional, porque o emocional normal é bem comum, na verdade. Todo mundo tem algo, né? Algum trauma, alguma dor, alguma ferida emocional, mas ninguém quer falar disso. Então as pessoas preferem muito mais tá linda aqui por fora, tá ali postando fotos, e o emocional está mesmo abalado, né? Então, assim, se a gente soubesse, se você fosse um pouquinho em um vídeo, acompanhar alguém com constância, entender aquele conteúdo, para todo dia você abrir um pouquinho a sua mente, abrir um pouquinho, eu acho que faria muita diferença. E aí as inscrições pro método ou para sua mentoria também é o quê? Pelo link do Instagram? No meu Instagram tem o link na bio, que é pro método 360, tem pro Despertar, pro workshop Despertar, que é dia 15 de abril. E tem uma masterclass também que eu vou presentear. Só assim, cara. Ela é igual a carioca, amiga, eu sou dessas. Mas tá tudo lá no link da minha bio. Tem lá, é só clicar e vir pra dentro. Que legal, muito legal. Sim. Gente, olha, segue a Poliana aí, eu vou deixar o Instagram dela, segue a Poliana e cai pra dentro. Cai pra dentro, cara, que é 360. Bom, chegou o nosso momento agora, Poliana, do nosso bate-bola. Ok. Nosso bate-bola é o seguinte. De bola eu entendo. Pois, é verdade, você jogava bola, né? Esqueci desse detalhe, ela pequenininha, ela jogava bola. Eu vou falar uma frase, né? Eu vou te perguntar alguma coisa, vou falar alguma coisa e você vai me responder com a primeira palavra que vier à sua cabeça, bem? Pode pensar muito, não. Não. Aí bate bola, igual ping-pong, vai, vem, vai, vem. Vá. Qual é a palavra que melhor define Poliana? Grande. O que você não suporta? Mentira. O que você adora? Adoro acordar. Uau. Uma mulher que te inspira? A Maria Madalena. Da Bíblia? Sua maior realização? Ser mãe. Um grande sonho? Um grande sonho. Como a gente estava falando de visualização, né? Eu tenho um sonho que é palestrar na minha cidade. Voltar. Eu me vejo como uma águia que vai lá, vai voar e vai palestrar na minha cidade, onde eu nasci. Legal. Um medo? Um medo? Eu ainda tenho muito medo, não tenho muito medo. Eu ainda luto contra o medo de ser abandonada ou rejeitada ainda. Sua maior alegria? Minha maior alegria? Viver. Deus pra você é? Tudo. Agora olhando para aquela câmera, deixa um recadinho para as nossas mulheres que estão te assistindo agora. Ai, gente, que papo gostoso, Jana. Muito bom. Olha, eu quero dizer pra vocês, eu espero que minha história tenha contribuído com a sua vida, mas quero dizer pra vocês nunca desistir dos seus sonhos. Nunca permita que algo que te foi dito se torne real na sua vida, porque só você que tem o controle da sua vida. Às vezes a gente se prende muito no passado para culpar alguém, sabe? Eu falo muito isso, para responsabilizar alguém pelos resultados que eu tenho hoje. Mas na verdade, quem manda na minha vida é só eu, cara. Eu é que direciono. Então assuma o controle da sua vida. Você não nasceu para merecer mais do que o extraordinário. Então que vocês comecem a buscar, sabe, gente, que seja conteúdos gratuitos, mas começa para que vocês comecem, sabe, a abrir a mente como um leque e visualizar a vida que vocês merecem viver.
Muito bem, isso mesmo. Nós somos autoras da nossa história, né? Pega a caneta aí e escreve a sua história, né? Eu costumo falar muito isso também. Vamos agora ao momento dos nossos patrocinadores. Quero agradecer aqui a Desentupidora Tecnotube. Se você mora em Lisboa, precisa aí, tá com algum problema de entupimento, de esgoto, pode contar com a Tecnotube. Além de desentupimento, faz outras coisas também. É só seguir o Instagram que eu vou deixar aqui pra vocês. Também temos a Tecnotube Remodelações, para remodelar, deixar sua casa aí, ó, linda. E quero deixar aqui também para vocês o contato da Yuli, que é quem faz o nosso Instagram, o Instagram da Tecnotube também. É isso. Poliana, obrigada. Foi maravilhoso, foi muito divertido, ri muito com você. Você é muito inspiradora, né? Uma história de vida aí bem, né, pesada. Sim. E assim, hoje olha com leveza e usa isso para inspirar outras mulheres. Sim, né? Então, assim, muito, muito, muito obrigada mesmo. Parabéns também, Jana, pelo seu propósito, sabe? Igual eu disse antes, a gente às vezes não vê um valor monetário, mas não tem valor que pague essa entrega sua, né? Essa dedicação de levar histórias e contribuir com vidas. Obrigada, obrigada pelo convite. Para mim foi uma honra estar aqui. Parabéns. Obrigada. E é isso, mulheres. É feito com muito carinho esse podcast somente para vocês, mulheres. Então, se você gostou, curta, comenta, compartilha e vamos inspirar outras mulheres aí. Se inscreva aqui, tá bom? Assim, quando tiver aí um novo vídeo, vocês são notificadas. Um beijo e até o próximo!